no YouTube. Ok, Yeah. Yeah. Ok. Então vamos só esperar mais alguns minutos. certo, certo. Yeah. Ok. Ehm, Quero mais uma vez agradecer a todos pela vossa presença. Ehm, Hoje nós vamos procurar falar mais de um tema muito importante, que é a gestão de projetos para os executivos. Eu acho que esse tema é muito pertinente na medida que há uma necessidade dos executivos compreender, não é? De que forma eles possam ahm, aproveitar-se de gestão de projetos com metodologia para poder alcançar os seus objetivos estratégicos. Ahm, e é de lamentar mesmo que há muitas organizações que não valorizam isso e nós queremos procurar ajudar as organizações para procurar entender o quanto eles possam usufruir de gestão de projetos para poder alcançar seus objetivos estratégicos. Essa apresentação está gravada e vão poder também ter acesso através do canal YouTube, que eu depois vou partilhar um, um, por a mesma via. E então, a nossa agenda está dividida desta forma. Nós vamos procurar definir gestão de projetos, vamos olhar para a sua importância e vamos olhar para aquilo que é gestão de projetos para os executivos. Aí existe a questão que está relacionada com a definição da estratégia organizacional, as linhas, alinhamento de gestão de projetos à estratégia organizacional e depois vamos olhar como que nós podemos usar gestão de projetos para controlar a estratégia. Daí que vem a questão de gestão de projetos para os executivos, porque a maior preocupação do executivo é garantir com que o que foi definido seja feito de forma que acrescente valor para a organização e claramente alegrar os sócios e também garantir melhores benefícios para os seus colaboradores. Vamos concluir, depois também vamos chegar à parte de responder algumas perguntas que os ouvintes possam, portanto, fazer. Então, qual é o objetivo desta apresentação? Na verdade, é que nós pretendemos uh, uh, mostrar aos executivos como que eles podem, não é, possam integrar gestão de projetos com a estratégia, gestão estratégica. Essas duas coisas devem andar em mão dadas. Também vamos procurar demonstrar como os executivos podem usufruir as metodologias de gestão de projetos para poder controlar aquilo que é a estratégia organizacional. Então, eu tenho falado sempre sobre isso, e isso é a citação do PM Book, a sexta edição, que o ambiente de negócio é dinâmico, com um ritmo acelerado de mudança. E para se manter competitivo na economia mundial, as empresas estão a adotar a gestão de projetos para entregar valor de negócio de forma consistente. E então, nós podemos aqui ver claramente, não é, que ah, as empresas inteligentes sabem mesmo o que eles pretendem fazer para poder entregar aquilo que é o valor de negócio de uma forma consistente, com menos erros possíveis, para poder maximizar os seus lucros. E aqui nós vimos que essas empresas entendem mais ou menos aquilo que é o valor de ter gestão de projetos nas suas organizações para garantir com que tudo que eles fazem é controlado, tem relatórios, tem ponto de situação de tudo que deverá ser feito e também facilita também aquilo que é a tomada de decisão. Vamos ver mais tarde, mais em frente, como é que isso funciona. Então, gestão de projetos como já falamos várias vezes, é um esforço temporário
não é? É realizado para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E nós sabemos que normalmente os objetivos que são criados de uma organização são temporários, não são tipo definitivos, não são tipo para sempre. Então, daí que há essa necessidade de usar a metodologia de gestão de projetos. Então, os projetos são temporários porque eles têm um início e têm um fim definido, e, portanto, temos um âmbito e também recursos definidos, e esses recursos também são escassos, daí que há a necessidade de ter rigor na questão da gestão. E não só, como que os projetos surgem? Aqui nós podemos ver que temos razão até falar sobre isso. Surgem os projetos para fazer o quê? Para cumprir os requisitos regulatórios, legais ou sociais, para implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnologias, também para criar ou melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços, e não só. Há a questão também de atender aquilo que são as necessidades das partes interessadas. Essas partes interessadas podem ser os próprios sócios, como também pode ser a sociedade por si, pode ser o governo, pode ser uma nova segmentação de negócio. Então, vimos aqui praticamente que, afinal, há essa necessidade de implementar a metodologia de gestão de projetos para poder, portanto, alcançar esses objetivos de uma forma mais consistente. Então, gestão de projetos é a aplicação do conhecimento de gestão de projetos, ou seja, é a aplicação das ferramentas, conhecimento, habilidades, técnicas, não é? Nas atividades do projeto para atender os seus requisitos. A questão da gestão de projetos engloba efetivamente que nós falamos gestão da integração de projetos, gestão do âmbito, de cronograma, do orçamento, da qualidade, recursos, comunicação, aprovisionamento, riscos e também as partes interessadas. Gestão de projetos por si e daquilo que nós já aprendemos no PMBOK através da Project Management Institute é que ela integra essas 10 áreas de conhecimento que são muito importantes. E nós podemos ver que, olhando para essas áreas de gestão de conhecimento e gestão de projetos, praticamente quando você entra numa determinada organização, é isso que acontece. Então, a gestão de projetos é realizada através da aplicação, integração apropriada dos processos de gestão de projetos, não é, identificados para o projeto por si. E isso permite com que as organizações executem os seus projetos de forma eficaz e também eficiente. Nós também podemos aqui entender que o ambiente de negócio atual, não é? Os líderes organizacionais precisam aquilo que é ser capazes de gerir orçamentos cada vez mais apertados, prazos mais curtos, recursos mais escassos, de uma tecnologia, não é? E uma tecnologia que muda rapidamente. Nós conseguimos perceber isso durante esse tempo de quarentena, que muitas empresas procuraram se conformar com a situação atual e procurar a forma de maximizar os seus lucros. E vimos que os orçamentos ficaram muito apertados, os prazos ficaram muito curtos, e dessa forma há essa necessidade de procurar usar uma metodologia que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos de uma forma mais eficiente. Então, nós aqui podemos ver que gestão de projetos é importante, por quê? Porque eles impulsionam mudanças nas organizações. E do ponto de vista de negócio, um projeto destina-se a mover um estado de organização de um ponto para outro ponto. Conforme vocês conseguem ver aqui, vimos o estado atual, e depois do estado atual também conseguimos ver aquilo que é o estado futuro da organização. No estado atual, a organização é pequena e depois a organização vai crescendo com base naquilo que são as atividades do projeto. Então, conforme nós falamos que antes que o projeto comece, a organização é normalmente referenciada
como está no estado atual. E o resultado desejado durante a mudança vai ser o estado do futuro. Então, os projetos, a gestão de projetos nas organizações permite a criação do valor de negócio. E a gestão de projetos permite às organizações públicas e privadas fazer o quê? Cumprir com os seus prazos, cumprir com os objetivos de negócio, satisfazer as expectativas das partes interessadas, serem mais previsíveis. Aqui é preciso aqui abrir o ente para explicar aqui que quando nós falamos que permite com que as organizações ou o que está a ser feito a essa necessidade, a essa serem mais previsíveis, é que na medida que o projeto está a ser gerido, existe sempre o ponto de situação consistente para dar aquilo que são os sponsors do projeto. E eles conseguem ter uma visão global daquilo que está acontecendo numa organização. E isso aumenta as chances do sucesso e faz com que os produtos certos são entregues também no momento certo. E também a questão de gestão de projetos exige aquilo que é a resolução dos problemas que vão acontecendo e também permite com que os riscos são respondidos a tempo não é hábil e isso também optimiza o uso dos recursos organizacionais. Dessa forma, nós conseguimos gerir as restrições, como por exemplo o âmbito, a qualidade, cronograma, custos e também recursos. Não é? Também aquilo que é a metodologia de gestão de projetos permite equilibrar a influência de restrições do projeto. Por exemplo, quando você aumenta o âmbito, isso pode também aumentar o custo ou vai aumentar o prazo. Então, há essa necessidade de procurar ver como que nós podemos equilibrar aquilo que são as influências de restrições. E então, nós podemos ter certeza que os projetos mal geridos ou a ausência de gestão de projetos podem resultar em coisas muito, muito graves. Primeiro, prazos perdidos, não é? Estouros de orçamento. Quando os prazos são perdidos, quer dizer que você ainda está pagar um projeto que deveria terminar em 6 meses, vai acabar em 2 anos e vocês vão continuar a gastar, não é? Má qualidade, retrabalho que é muito caro também, expansão descontrolada do projeto, perda de reputação para a organização, bem que algumas organizações não se importam em perder a reputação, perda de negócio, não é? As partes interessadas insatisfeitas, incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido. Então, todas essas coisas faz com que a organização praticamente perde o controle e vai gastar muito mais. Do ponto de vista estratégico, olhando para aquilo que é gestão de projetos para os executivos, existe aquilo que é a linha orientadora, não é? Que é a estratégia organizacional. E depois tem aquilo que é o portfólio. O portfólio mede ou desempenha, mede ou procura entender ou medir aquilo que é o desempenho do investimento, não é? Nisso queremos falar que, por exemplo, quando o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva ou os sócios definem certas estratégias organizacionais ou aquilo que são as linhas orientadoras, eles vão procurar colocar um ROI, que é o Return on Investment, e isso pode ser medido através daquilo que é o portfólio. Dentro do portfólio nós temos programas, dentro de programas temos projetos e depois temos também operações. E aqui temos recursos partilhados e também as partes interessadas. É assim que, de forma global, de forma conceptual, a gestão de projetos é compreendida desde a nível estratégico até a nível operacional. Pronto. Olhando para aquilo que é a gestão de projetos para os executivos, é preciso primeiro compreender a parte da estratégia organizacional. O que é a estratégia organizacional? Não. Do ponto de vista de negócio, a estratégia organizacional visa a definição das linhas mestras ou orientadoras de curto, médio e longo prazo para ser competitivo, não é, no mercado
em relação aos outros. Aqueles que fizeram gestão estratégica não conseguem compreender que existe um livro do o estratego Sun Tzu, onde ele faz menção de 4 pontos. O primeiro ponto é: a melhor estratégia é atacar a estratégia do inimigo, não é? A segunda melhor estratégia é destruir as alianças do inimigo. E a terceira melhor estratégia é atacar as tropas do inimigo. E ele disse: a pior estratégia é atacar cidades fortificadas. Então, o objetivo da estratégia é a conquista do mercado. Sendo assim, é preciso uma análise do estudo do mercado, estrutura industrial, análise SWOT, análise PERST, não é? A organização e a liderança. Então, os resultados de toda essa análise que vai ser feito é aquilo que nós chamamos de estratégia organizacional e o plano estratégico. Então, existem vários elementos da estratégia, da gestão estratégica. O primeiro elemento é aquele que é a visão de negócio, não é? Nós temos que pensar o que exatamente queremos fazer no futuro, o que nós queremos ver, ou seja, é aquilo que é aquilo que os arquitetos têm em relação a um certo edifício que vai ser construído. Antes do edifício ser construído, o arquiteto já sabe exatamente como vai ser. Então há essa necessidade de que os executivos têm que ter uma visão de negócio que é predizer o futuro, mas assegurá-lo no presente. E depois existe aquilo que é a declaração da missão, a razão da existência da organização. E depois é preciso fazer um diagnóstico estratégico interno, não externo. Nesse diagnóstico estratégico externo, exige aquele que é o estudo, não é, do ambiente lá fora. Não é procurar ver como que nós podemos nos ajustar em relação àquilo que é o ambiente lá fora. Olhar para aquilo que são as questões competitivas sobre lá fora. E depois tem aquilo que chamamos de diagnóstico estratégico interno, olhar para nós mesmos, como que nós estamos, o que nós precisamos para ser mais competitivos no mercado. Depois tem a questão do fator crítico do sucesso, quais são aquelas coisas que vão nos fazer com que nós sejamos sucedidos. Depois tem a questão da definição dos objetivos, análise do público-alvo de interesse, que são os stakeholders. Depois tem aquilo que é a formalização do plano. Depois tem aquela que é a auditoria de desempenho e resultado, que vamos fazer aqui a reavaliação estratégica. Então tudo isso está dentro daquilo que são os elementos de gestão estratégica. Depois, olhando para aquilo que é gestão de projetos para as organizações, é preciso olhar para aquilo que é o alinhamento estratégico. Gestão de projetos deve ser alinhado à estratégia, ou seja, à estratégia organizacional. A estratégia organizacional não pode ser alinhada à gestão de projetos, porque gestão de projetos é simplesmente uma ferramenta que pode ser usada para poder controlar e gerir a estratégia de uma forma mais eficiente. Então, a primeira coisa que é o alinhamento estratégico. O uso da metodologia de gestão de projetos, as ferramentas que vão permitir a tomada de decisão. Depois tem aquilo que é o alinhamento às unidades de estrutura. Ou seja, trabalhar com as outras direções que existem na organização para poder alcançar os objetivos da organização. E também temos aquela questão de nutrir a cultura de gestão de projetos através da formação, melhoria contínua e depois o uso da metodologia de gestão de projetos, naquilo que nós falamos, adotar as melhores práticas reconhecidas mundialmente. Pode ser o PMBOK, pode ser o Prince2, existem várias metodologias, Agile, existe Scrum, existem várias metodologias que podem ser usadas para gerir os projetos. Então, o controle da estratégia. Gestão de projetos para as organizações, nós olhamos para aquilo que é os elementos da estratégia, olhamos o que é a estratégia, e vimos como que a estratégia pode ser alinhada, não é? A gestão de projetos pode ser alinhada à estratégia, mas aqui há uma necessidade de controlar a estratégia. E de acordo com a INRIO, não é?
Chowdhury, ele disse que o controle estratégico envolve a monitorização e avaliação dos planos, atividades e resultados com vista à ação futura, dando um sinal de alerta por meio de diagnóstico dos dados e desencadear as intervenções adequadas, sejam elas de ajuste tático ou de reorientação estratégica. O que o Indranil está a dizer aqui é a questão de que há essa necessidade de que haja rigor no controle da estratégia. E até agora, nós entendemos que a melhor forma de controlar a estratégia é através de gestão de projetos. Não é? O controle da estratégia pode envolver a reavaliação de uma estratégia devido a um evento imediato e imprevisto, não é? Por exemplo, se um principal produto de uma empresa está a se tornar obsoleto, deve-se reavaliar a estratégia. Ou seja, a nível de gestão de projetos, que é aquilo que é a avaliação dos riscos, os controles integrados, nós conseguimos prever isto o mais rápido possível e consegue ajudar as organizações a tomar as decisões apropriadas a tempo. Então, os processos de controle da estratégia garantem que as ações necessárias para atingir os objetivos estratégicos sejam realizadas e verificações para garantir que essas ações estejam tendo o impacto necessário na organização. Não existe a melhor forma de controlar a estratégia do que usar a metodologia de gestão de projetos. E então, olhando para controle estratégico, nós agora vamos olhar para o business case. Como que exatamente isso funciona usando o Business Process Management, ou seja, gestão por processo. Como que isso efetivamente funciona. E eu vou apresentar isto aqui. Primeiro vou fazer uma explicação rapidamente. Dizer que nós temos aqui aquele que é controle da estratégia, feito por mim mesmo. E temos aqui 3 intervenientes macros. Primeira interveniente que nós temos aqui é a nível estratégico, que é o Conselho de Administração ou Comissão Executiva ou mesmo administração, como é chamado nas outras organizações. E eles são responsáveis pela definição das linhas orientadoras da organização e fazer cumprir todas as políticas da organização. Depois temos o PMO, que terá a responsabilidade de garantir o cumprimento dos objetivos qualitativos e quantitativos, alinhados com a linha orientadora. E eles têm que facilitar também a tomada de decisão através daquilo que é os pontos de situações que eles dão ao Conselho de Administração ou Administração. Depois existe o nível tático. Nível tático, eles definem os objetivos qualitativos e quantitativos. Esses objetivos que eles definem é com base na linha orientadora. Imaginamos só. Se o Conselho de Administração dizer que esse ano queremos mais 5%, não é? Do ROI. Então, as unidades de estrutura, que são as direções, cada um tem que definir os objetivos dele na sua direção, que vão permitir com que haja esse alcance dos 5%. Por exemplo, a área de compra necessariamente vai ter que comprar menos, não é? A área das operações vai ter que trabalhar mais. A área do marketing vai ter que criar novos produtos para, portanto, os clientes comprarem. Na medida que eles vão comprar, o ROI vai aumentar. Então, cada um vai definir seus objetivos. E depois tem que implementar esses objetivos. Depois tem nível operacional, que existe aquilo que é a execução dos objetivos. Então, como que isso funciona? Conforme nós estamos a ver aqui, neste processo, vimos que na primeira linha nós temos o nível estratégico, onde o Conselho de Administração ou Gestão de Top define aquilo que são as linhas orientadoras e eles vão submeter a quem? As unidades de estrutura. Ok. Eles, quando submetem essas linhas orientadoras para aquilo que são as unidades de estrutura, eles também vão
entregar alguns ao PMO que presta apoio às outras direções naquilo que é a definição dos objetivos, a definição do cronograma, a definição do orçamento, para garantir com que haja uma forma coesa de fazer com que haja maior controle. Então, depois disso, essa unidade de estrutura submete os objetivos e o orçamento a nível estratégico, para que a administração possa analisar o orçamento e os objetivos e aprovar. Se eles foram viáveis, então aprova. Se eles não foram viáveis, ele disse não, volta a refazer. Se a administração dizer que os objetivos estão bem, então ele já aprova e despacha para as unidades de estrutura, ou seja, dizer que nós concordamos com o que vocês vão fazer durante este ano. Quer o orçamento, que são os objetivos quantitativos, quer também os trabalhos que eles vão fazer, aqueles são os objetivos também qualitativos. E então, eles mandam para onde? Para a nível tático, que é a unidade da estrutura. E a unidade da estrutura aqui define os objetivos individuais para cada trabalhador. Cada trabalhador vai ter que ter seus objetivos para poder alcançar os objetivos da direção e automaticamente alcançar os objetivos da organização. Então, submete os objetivos aos colaboradores e os colaboradores fazem o quê? A nível operacional, fazem as tarefas incumbidas. E depois vão ter que realizar ponto de situação, não é? E mandar esses pontos de situação aos seus diretores, que vão acompanhar as tarefas alinhadas à linha orientadora, e vão submeter ao PMO, que vai continuar a fazer o controle e monitorização dos objetivos e orçamento. Ou seja, o PMO vai ter todos os cronogramas de todos os objetivos da cada unidade de estrutura, e na medida que os objetivos estão a ser alcançados, ele também vai poder atualizar o cronograma e a administração consegue ver até que ponto, qual é o grau da execução daquilo que são os objetivos organizacionais, quer a nível orçamental, quer também a nível qualitativo daquilo que está a ser feito. E então, a administração terá o ponto de situação dos objetivos e o orçamento e vai determinar também aquilo que são as ações não é, apropriadas e tomada de decisão para ou aprovar certas mudanças ou melhorar o que está a ser feito. E dessa forma, nós temos um processo que permite o alcance dos objetivos de uma forma mais eficiente e com menos erros possíveis. Então, é assim que funciona aquilo que é gestão de projetos para os executivos. Damos o fim à nossa apresentação. Não sei se vocês têm algumas perguntas para fazer e eu estou aqui para vos ouvir. E como eu dizia também que está a ser gravado e vamos publicar no nosso canal do YouTube para que vocês mais tarde, com mais calma, podem também continuar a acompanhar essa apresentação. Então, deu como concluído. Ok. Eu tenho uma questão a fazer. Sim. Dentro da experiência que tem a Sim. nível de gestão de projeto, Sim. eu queria colocar uma pergunta relativamente a empresas que não são projetizadas, Sim, em sim. que o gestor funcional tem um papel muito preponderante, não é? Sim. Na sua experiência, como essas empresas têm encarado e têm gerido o papel do gestor do projeto, uma vez que ele acaba por estar debaixo da liderança ou da autoridade de um gestor funcional. Dentro da sua experiência, como é que tem sido gerido esta situação dentro das empresas, principalmente empresas públicas, na sua maioria? Ok. Isso é uma pergunta muito interessante. Essa é uma das razões que nós estamos a fazer essas apresentações para que as organizações possam, não é, entender bem o papel que o gestão de projetos pode jogar
numa organização. E se nós encontramos aquilo que é as estruturas das organizações, ou seja, a influência das estruturas organizacionais sobre gestão de projetos. Acho que um dia vamos falar sobre esse tema, também para procurar ajudar aquilo que são as organizações. O que acontece é que estando numa estrutura em que é uma estrutura funcional, na verdade, olhando para aquilo que é a função do PMO, de gestão de projetos, que nós falamos na anterior apresentação, falamos que o PMO tem três funções, que é função de suporte, função de consultiva e também função direcionada, ou seja, de ser mesmo tipo a área que gere os projetos e não só prestar apoio às outras unidades de estrutura. E quando você está numa organização onde a gestão de projetos não é tão valorizado como deve ser, não é dado o controle dos projetos, praticamente vais ter muitas dificuldades em alcançar os objetivos. E existem também muitos conflitos, porque você vai precisar de alguns recursos para serem usados, mas esses recursos não vão estar disponíveis para você. Também você quer gerir o projeto de uma forma, mas você vai prestar conta a um diretor que não entende nada de gestão de projetos. Então vais começar a criar conflitos, porque você está a tratar assuntos estratégicos que provavelmente é a administração que deveria te apoiar, mas você está a prestar conta a um diretor que também tem outros seus assuntos diários para ele tratar. E então vocês vão acabar de não poder alcançar os objetivos que pretendiam ser alcançados na organização. Então, o que eu aconselho é que as organizações precisam definir bem a sua estrutura. E a estrutura que eu aconselho, que nós depois vamos ver mais tarde na outra apresentação, é uma estrutura mista, onde gestão de projetos é colocada também no nível 1 daquilo que são as unidades de estrutura. Porque, no fundo, ele vai acabar de apoiar outras unidades de estrutura. Imagina só, se uma organização tiver várias direções e cada direção está com o seu próprio projeto para gerir, não é? Aquilo é uma bagunça, é mesmo uma confusão, não é? Porque o que acontece? Estás nessa direção de marketing. Direção de marketing tem um gestor de projetos, porque aí também tem projeto. Está numa direção das operações, aí também tem gestor de projetos. Está a prestar conta ao diretor das operações. Estás numa direção de recursos humanos, também aí tem um gestor de projetos, porque aí tem projetos de recursos humanos para ser geridos. Depois está numa outra direção, que é a direção de, falamos da tecnologia da informação, que normalmente sempre tem gestor de projetos também. E aí isso cria mesmo uma confusão. E o que as organizações estão a fazer agora é mesmo procurar separar. Gestão de projetos é uma direção ou um gabinete que presta conta diretamente à administração, tem apoio da administração e também os recursos são usados como deve ser. Então é infeliz que isso está a acontecer. É uma questão de não saber mesmo, talvez bem, ou pensam que vão gastar muito dinheiro se tiver uma área que é responsável pela gestão de projetos. Mas é mesmo muito, muito difícil, muito difícil. Só que depende de cada organização, o que eles querem fazer. Nós olhamos para aquilo que é a visão, a missão, a razão da sua existência e o conhecimento que eles têm a nível de gestão de projetos e como que eles possam usufruir da metodologia de gestão de projetos e criar as estruturas adequadas. Não sei se conseguia te responder, Paulo. Conseguiu. Muito obrigado. De nada. Ok, então, não sei se tem mais outra questão para fazer. Não é dessa. Ok, pronto. Então, demos como terminado a nossa apresentação hoje. Esperamos que na próxima vez nós vamos ter mais pessoas e vamos poder falar sobre gestão de projetos. Siga o canal, não é? YouTube, que é
o Project Management for All. Eu vou publicar de novo por mesma via para que vocês possam acompanhar o que falamos hoje com mais calma. Então, uma noite abençoada para todos vocês. Tchau. Ok, obrigado.